Vamos aqui em frente, te contar agora que Donald Trump, essa matéria está na home do site. A gente ficou sabendo agora há pouco e depois foi entendendo também que Trump foi convidando outros presidentes. Trump convidou o presidente brasileiro para fazer parte do chamado Conselho de Paz. É um conselho criado pelos Estados Unidos para atuar, né, Priscila Asbeck, supervisionar a faixa de Gaza nesse momento de, eu nem sei se eu posso chamar de pós-guerra, né, porque o conflito ainda, enfim, tem as suas roupagens bastante dolorosas. Como é que é isso, Asbeck? Saíram convidando os presidentes e Lula foi convidado por Trump? Exatamente, Elisa. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Esse Conselho de Paz foi anunciado, então, por Donald Trump nessa sexta-feira e é um comitê para supervisionar a reconstrução da faixa de Gaza e também implementar os planos de desmilitarização do enclave que foram coordenados também com a ONU. E aí Donald Trump anunciou esse comitê de paz, mostrando que ele é composto principalmente por altos diplomatas americanos, também pelo seu genro, Jared Kushner, que conduziu algumas das negociações com Israel, também com os mediadores, com o Egito e com o Catar, para chegar naquele plano de paz de 20 pontos que foi aprovado em outubro do ano passado. E aí eles começaram a detalhar algumas questões aí sobre esse comitê de paz. E durante esse anúncio, e depois que foi comunicado que havia sido criado esse plano de paz, esse comitê de paz, no comunicado da a Casa Branca já dizia, inclusive, que outros países poderiam ser convidados. Tinha falado que o Conselho Executivo seria presidido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também incluiria o enviado de política externa de Trump, o Steve Witkoff, o seu genro, como eu falei, o Jared Kushner, também o vice-conselheiro de Segurança Nacional e alguns empresários, inclusive o empresário bilionário Mark Rowan e também o diretor-geral do Banco Mundial, Ajay Banga. E aí, de ontem para hoje, alguns países começaram a anunciar que receberam convites e a gente confirmou que o Brasil está entre os convidados. A Jussara Soares, a Gabriela Piva e eu entramos em contato com algumas fontes do Itamaraty que confirmaram que o Brasil, de fato, recebeu esse convite, mas que não forneceram ainda mais detalhes se o Brasil deve aceitar e deve fazer parte desse comitê ou não. E esse convite foi feito ao presidente Lula e foi encaminhado à embaixada do Brasil aqui nos Estados Unidos, que fica em Washington. Então, por enquanto, as informações que nós temos sobre o Brasil são essas. A gente está em contato também com o Palácio do Planalto para obter algum tipo de informação a mais e também com o Departamento de Estado dos Estados Unidos, mas ainda não obtivemos resposta. Claro que qualquer novidade sobre esse posicionamento do Brasil e se o Brasil vai participar ou não desse comitê, a gente volta a atualizar vocês. Mas falando sobre outros convites também que foram feitos, Elisa, entre os países convidados até o momento estão a Argentina, além do Brasil, Canadá, Egito, Paraguai e Turquia. Então tem alguns países que já estão falando sobre os seus convites, também alguns líderes importantes ou ex-líderes, como é o caso, por exemplo, do ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair, que também teria recebido o convite, segundo informações da CNN aqui dos Estados Unidos. E a CNN também confirmou que Mark Carney, que é o primeiro-ministro do Canadá, já aceitou o convite e vai fazer parte, então, desse Conselho de Paz. O presidente da Argentina também se manifestou por meio das redes sociais. Javier Milei disse que é uma honra ter recebido o convite dos Estados Unidos, disse que a Argentina vai sempre estar ao lado dos países que enfrentam o terrorismo de frente, que defendem a vida e a propriedade e que promovem a paz e a liberdade, e falou que é uma honra acompanhar os Estados Unidos nessa grande responsabilidade. O Egito, por exemplo, disse que está analisando o convite do presidente Donald Trump, segundo o ministro de Relações Exteriores disse em uma coletiva. E o presidente Donald Trump também fez um comentário sobre o Conselho de Paz, além do comunicado que tinha sido divulgado pela Casa Branca nas redes sociais. Ele falou que o Conselho de Paz é o maior e mais prestigioso conselho já reunido e, enfim, ele seguiu o que disse também Steve Witkoff, que tinha anunciado o Conselho de Paz, falando que o Conselho é fundamental para a estabilização e o sucesso a longo prazo de Gaza. Por enquanto, ainda as informações estão chegando, claro que a gente está apurando tudo que chega de informação sobre esse Conselho de Paz, mas por enquanto não há nenhum representante da autoridade palestina, que é rival do Hamas, vamos lembrar, e também administra partes da Cisjordânia e que eventualmente poderia assumir o controle de Gaza depois desse período de estabilização. Então ainda há informações desencontradas sobre a participação dos palestinos e de que forma isso aconteceria nesse novo Conselho de Paz. A CNN destaca, por exemplo, que Tony Blair, que foi convidado para o Conselho de Paz, ele apoiou os Estados Unidos durante a invasão ao Iraque em 2003 e durante esse apoio às forças americanas, o seu papel foi visto
visto como um papel mais pró-Israel. Então, isso também levanta dúvidas se esse Conselho de Paz seria um conselho que seria mais administrado ou formado por integrantes que teriam uma visão mais pró-Israel. Lembrando, claro, que os Estados Unidos são um forte aliado de Israel e estão liderando essa iniciativa, ainda que a gente possa citar que nessa iniciativa existem países como o próprio Brasil e a Turquia que têm ali uma visão favorável aos palestinos. Então, essas informações sobre de que forma os palestinos vão participar nesse Conselho de Paz ainda estão sendo divulgadas, mas só uma última informação, segundo o que a CNN apurou, a administração de Gaza vai ficar a cargo de um comitê tecnocrático palestino independente composto por 15 membros e essa equipe vai ser liderada por Ali Shat, que é um palestino de Gaza que já ocupou diversos cargos na autoridade palestina. Então, algumas funções técnicas já devem ser ocupadas por palestinos. Então, essa questão da participação dos palestinos é uma questão que ainda está em aberto, mas, como eu disse, por enquanto, as informações que chegam é que não houve nenhum convite formal à autoridade palestina para participar desse conselho, Elisa.